Este é Simon. Ele trabalha como mineiro para ajudar a expandir a vila e ganhar a vida, mas seu principal objetivo nesse trabalho é caçar artefatos. Ele é sempre o primeiro a terminar de cavar, mas as garotas não gostam de um cara sujo como Simon. No entanto, seu sênior, C, quer que ele se anime e ignore essas mulheres fofoqueiras. Ele leva Simon para sua casa e sugere que o talentoso perfurador de Simon deve ser usado para coisas maiores. Ele acredita que eles estão presos nesta pequena vila há muito tempo e agora precisam tentar chegar à superfície. O grupo então monta em uma manada de porcos e corre para o topo da caverna para perfurar até a superfície, mas, assim que o plano está indo bem, o chefe da vila aparece e o interrompe. Todos são pegos e o chefe afirma que a superfície não existe, mas C e seu pai já a viram antes. O chefe não acredita nisso porque o pai de C era conhecido como um mentiroso que sempre falava sobre coisas fantasiosas. Ele pergunta por quê. Se C viu a superfície, ele ainda está aqui, mas C permanece em silêncio. Seus ancestrais não permitiam que eles quebrassem o teto, e qualquer um que violasse essa regra seria preso. Aqueles que C considerava seus júniores também o abandonam para conseguir comida. O chefe sabe que Simon foi forçado, então o chama de volta. C não o força a ficar também. De repente, ocorre um terremoto, fazendo todos procurarem abrigo. Depois que termina, C grita perguntando se eles planejam viver com medo de terremotos para sempre, enquanto na superfície não há teto para esmagá-los. Mas o chefe mais uma vez se opõe e prende C. Simon volta a cavar e acidentalmente descobre algo bastante grande que reage à pequena broca que ele encontrou hoje. Ele, empolgado, informa C e o incentiva a escapar, mas assim que chegam à porta, o chefe os bloqueia. Ele balança uma espada em direção a C, que não se desvia. Quando o chefe erra, ele balança com muita força e faz o teto desabar. De repente, um monstro cai direto na vila e o chefe fica muito assustado para se mover. C pega sua espada e desafia o monstro corajosamente. Ele pode falar e zomba dele, mas, de repente, uma garota com uma arma desce balançando. C pensa que ela é da superfície. Os três seguem Simon pelo túnel porque Simon precisa chegar ao que encontrou. A garota revela que é de uma vila vizinha, não da superfície. Ela então encontra um bom lugar para atirar na fonte do monstro, mas C continua bloqueando sua visão, fazendo-a errar e atraindo a atenção do monstro. C acredita que, como homem, ele deve lutar diretamente, mas ela é uma mulher. Simon então encontra e percebe que a coisa que ele descobriu parece ser a cabeça de um robô e, se eles a usarem, talvez possam derrotar a criatura acima. Ele quer que C pilote, mas C diz que, já que Simon o desenterrou, ele deve pilotá-lo e acredita que Simon pode fazer isso. Simon insere a chave e o ativa. De apenas uma cabeça, ele cresce membros e volta a voar. Os três enfrentam o monstro novamente, mas ainda é grande demais para eles lidarem. Ele soca o robô contra a parede e, quando está prestes a esmagar Simon, ele consegue usar o robô para salvar os outros dois que estão presos no monstro. Sem saber o que fazer, o monstro de repente bate em sua própria cabeça e desmaia. Quando estão se sentindo empolgados, o monstro morde o robô novamente. Simon usa toda a energia e cria várias brocas no corpo do robô para escapar. Ele está confiante de que com essa arma eles vão vencer, então ele avança, perfurando a mão do monstro e empurrando de volta à superfície. O monstro é derrotado e todos os três veem a superfície pela primeira vez. A garota se apresenta como Duco, mas de repente a energia se esgota, fazendo os três caírem. O robô os protege, então todos estão seguros, apenas um pouco doloridos. De repente, Duco percebe dois outros monstros se aproximando. Os três começam a correr e Duco se esquece de avisar que o monstro anterior e esses são parte de um grupo e há muitos mais, não apenas esses poucos. C quer que Simon fique e lute, dizendo que, já que tiveram a coragem de chegar até aqui, não devem fugir novamente. C corre para desafiar os monstros, mas Simon consegue salvá-lo a tempo. Simon ainda não ousa ficar, então Duco tem que usar sua arma para atirar de volta. Eles correm e atiram por um tempo até que o robô fica sem combustível e Duco fica sem munição. Felizmente, pessoas de sua vila chegam para apoiá-los. Agora sabemos que esses monstros também são robôs com criaturas controlando-os por dentro. Aquele que foi baleado teve que abandonar seu robô e, junto com o restante, fogem. Essas criaturas controladoras são chamadas de G. Eles atacam ao amanhecer e se retiram ao anoitecer. Ela então retorna à vila e se encoraja Simon, dizendo que ele tentou seu melhor e sempre veio para resgatá-lo quando estava em perigo. Um jovem extravagante chamado Ron vem verificar o robô e o acha bastante interessante, pois combina com seu gosto. Os dois então se sentam e observam as estrelas e C está feliz por ter cumprido sua promessa ao pai. Duco lhes conta os nomes da lua e das estrelas. Ron retorna e acha esse robô interessante também. Ele percebe que C e Simon não sabem ler, então os informa que os humanos costumavam viver na superfície, mas por alguma razão tiveram que se mudar para o subsolo. No entanto,
entanto, ninguém tem certeza se há algum registro disso. Dooku apresenta Ron a ambos, e ele é o responsável pela manutenção das armas. Dooku pede a Simon para ajudar a carregar algumas coisas, e o grupo então parte junto para retornar à vila de Dooku. A vila dela originalmente vivia no subsolo, mas alguns incidentes os fizeram se mudar para este novo lugar. Quando retornam à vila, todos ficam fascinados com o robô de Simon. Enquanto Simon e Se vão dormir, na manhã seguinte Se ouve um barulho alto e pergunta a Dooku sobre isso. Ele descobre que os homens G estão atacando. Eles parecem chateados com os eventos de ontem e estão atacando por 2 dias consecutivos. Os usuários de armas e Se vão na frente, deixando Simon seguir atrás. Seu robô foi reparado por Ron, mas quando ativado, não funciona. Os 2 homens G do lado de fora chamaram seu sênior para vir se vingar. Simon reconhece que essa vibração é semelhante ao terremoto que causou a morte de seus pais, então ele imediatamente ativa o robô para se juntar à batalha. O outro robô foi para o cânion e Dooku colocou bombas para esmagá-los com pedras, mas isso é completamente ineficaz. Se decide que devem capturar esse robô laranja. Simon chega e informa que esses são os que estão causando os terremotos, sabendo que Simon quer vingança. Se o aconselha a manter a calma e pede para levá-lo ao robô laranja para que ele possa sequestrá-lo. Enquanto avançam, o robô azul o ataca. Dooku dispara um tiro para ajudá-los a evitar o golpe e faz com que ele acerte o robô laranja no rosto. Se rapidamente salta para dentro. Simon perfura um braço do robô azul e ajuda-se a entrar no robô laranja. Ele consegue expulsar a criatura de dentro, mas mesmo depois de entrar, Se não consegue pilotá-lo, então ambos são derrubados. Se usa tudo o que pode para tentar controlar o robô e, por algum milagre, ele consegue pilotá-lo. Se avança, socando os outros 2 e chama Simon para acordar, depois usa Simon como uma bola para arremessar. Quando ele erra, os outros 2 zombam deles, mas Simon cavou um caminho para retornar e esfaqueá-los por trás. Dooku acha que Se parece muito legal. Se então nomeia seu robô e também descobre um esqueleto exposto após a batalha. Se fica surpreso ao ver o colar de seu pai, então desce para verificar e encontra seu manto também. Se acha que seu velho morreu aqui e fica de coração partido. Naquela noite, Se ainda finge estar bem. Dooku acha que ele deve estar de coração partido porque foi procurar seu pai apenas para descobrir que ele havia morrido, mas Simon acha que ele só está arrependido de não ter podido ir com ele. Ela fica feliz que Se parece estar bem. Na manhã seguinte, Dooku vê que Se combinou partes dos 3 robôs em um só. Ela informa que vai sair em uma viagem porque os homens G parecem não estar atacando hoje. Em momentos como esses, eles priorizam coletar mais comida. O grupo sai para caçar e se familiariza com muitas novas criaturas. Dooku revela que onde toda a vila está situada costumava ser um depósito de armas. As armas foram o que os fez perder seu lar anterior e agora estão usando essas mesmas armas para proteger seu novo lar. Dooku é considerada a melhor atiradora da vila, então ela usa uma arma que pode disparar tanto balas quanto flashes. Ela mostra a Se como usá-la e ele acerta sua primeira presa na primeira tentativa. Ao pegar a presa, ele nota 2 flechas e o atirador aparece imediatamente. Essa pessoa se apresenta como V e diz ser o capitão da Força de Extermínio Humana. Os 2 jovens têm uma batalha entre espada e faca, mas entre um indivíduo bem treinado e um jovem que viveu em uma caverna, a diferença ainda é muito grande. No entanto, graças a um ataque surpresa, Se consegue deixar uma marca no rosto de V. Simon corre para resgatar seu sênior, então V aproveita a oportunidade para escapar de volta para seus homens G. V também traz seu robô para a luta e agora está equipado com ferramentas adicionais para os 2 irmãos se comunicarem. Os 2 jovens se envolvem em combate novamente e a experiência mais uma vez ajuda V a dominar. Simon precisa intervir para ajudar e ambos usam seu velho truque, mas quando estão prestes a atacar de surpresa, V se vira e contra-ataca. Ele não se deixa ser emboscado 2 vezes e dispara um feixe mortal em direção aos 2 irmãos. Não vendo nenhum traço deles, ele sabe que escaparam e promete lidar com eles na próxima vez. Dooku acha que algo aconteceu com eles, mas quando os 2 irmãos emergem da montanha, ela suspira de alívio. Se não entende por que Simon correu e Simon diz que estava com medo e queria voltar porque há inimigos mais fortes lá fora. Dooku se oferece para substituir Simon no controle do pequeno robô, mas Se não permite porque ele acredita em Simon. Na manhã seguinte, toda a vila decide se juntar ao grupo de Se. A equipe espera que V chegue. Ele aparece e elogia Se por não ter fugido, mas Se ainda o provoca. Quando começam a lutar, Se é repetidamente espancado. Tiros de armas de fogo não afetam muito V, que bloqueia os tiros de sniper de Dooku enquanto simultaneamente bate em Se. Vendo seu sênior sendo tão maltratado, mas ainda tentando se levantar, Simon percebe que não pode continuar fraco assim para sempre. Ele se levanta e,
Quando C está prestes a ser atingido por outro raio, Simon corre para desviá-lo. C decide usar uma nova técnica com sua fusão Júnior. Ele faz isso fazendo Simon perfurar sua cabeça. V acha isso ridículo e quer disparar outro raio, mas os dois realmente se fundiram e bloquearam o raio. C avança, soca o chapéu de V e o coloca. Quando V desembainha sua espada, C usa duas brocas para destruí-la. V usa uma cortina de fumaça para escapar, mas Simon não quer persegui-lo ainda. Naquela noite, eles reparam um robô e Ron encontra a localização do esconderijo do inimigo através do ponto de origem no robô. C vai ao túmulo de seu pai para pegar o manto e decide explorar o mundo no lugar de seu pai. O grupo então decide partir para eliminar o grupo de Roman Seisrise de uma vez por todas. Ron irá com eles, e Dooku hesita se deve ir ou não, mas os aldeões permitem que ela vá, dizendo que podem proteger a vila sozinhos. E assim começa a jornada do quarteto de C. Durante a jornada, C exige que Simon pratique uma maneira mais elegante de se transformar, pois perfurar a cabeça toda vez que se fundem é muito bruto. Ele continua jogando pedras em Simon, forçando-o a correr. Ron examina o robô de Simon e o acha especial e diferente dos outros. Outro grupo ouve a comoção e os descobre, causando problemas. Eles atacam e bombardeiam, pensando que C é um dos homens besta. Simon é cercado por 3 outros e percebe que são todas mulheres. Um jovem vem confrontar C. Eles pensam que C é um homem besta porque só homens besta podem controlar esses robôs, mas ele diz que o roubou. As 3 garotas perto de Simon então se voltam todas para C. Elas se apresentam como 4 irmãos porque seus nomes são semelhantes. Elas chamam o jovem de irmão mais velho Kayan, e as 3 irmãs são óculos, cabelo roxo e grande toranja. Kayan não gosta de C e quer que suas irmãs fiquem longe dele. Enquanto estão discutindo, Dooku e Ron chegam para mediar. As garotas então têm que ir buscar comida e acidentalmente descobrem uma criatura fofinha deitada ali. Os garotos estão deitados reclamando de fome, e Kayan revela que estão perseguindo um homem besta de 16 anos. De repente, as garotas voltam com a criatura rosa. Quando estão prestes a comê-la, os outros acordam e eles podem falar. São 16 no total e eles fogem. Kayan percebe que é isso que estavam caçando e os segue. Eles correm de volta para seus robôs para lutar, e há 16 robôs aqui. Enquanto os 4 irmãos ganham tempo, C sobe no robô e Simon quer se fundir, mas C recusa o antigo método de fusão. Os outros também se fundem. Simon quer que C pare de ser teimoso, mas ele insiste. Simon pensa sobre por que C está fazendo isso e entende. Ele tenta se fundir, mas é bloqueado pelos outros. Kayan está prestes a fazer algo quando Dooku vem para uma carona. Simon, depois de lutar, consegue alcançar C e então se funde saltando no ar para parecer legal. Depois de se fundirem, C quer mostrar que qualidade vence quantidade, mas, como estão com fome, ainda estão em desvantagem. A criatura que tem seguido Simon desde a vila agora arranca sua própria cauda para C e Simon comerem. Embora seja apenas um pequeno pedaço, é o suficiente para mudar a situação. Quando os outros se separam para girar em círculo, se usa sua brota para perfurá-los todos de uma vez. Eles ainda não estão mortos e fogem. Os 4 irmãos de Kayan correm para comemorar enquanto Ron percebe que terá que ficar acordado esta noite para reparar. O grupo dos 4 irmãos decide se separar do grupo de C porque nenhum dos dois quer ser subordinado ao outro. Alguns dias depois, o grupo continua sua jornada com Dooku e C discutindo durante todo o caminho. Eles acidentalmente causam um colapso do chão, arrastando Simon e Ron com eles. Quando acordam, encontram-se em algo que parece ser uma vila com um nível de desenvolvimento primitivo. Os aldeões pensam que o robô é um deus elétrico e que eles são mensageiros divinos. O lugar parece bastante pobre, então não há muita comida, e eles até pedem para Dooku vestir roupas mais modestas. Espalha-se a notícia de que alguém na vila deu à luz trigêmeos, fazendo com que a população exceda 50, então eles devem escolher 2 pessoas para eliminar. Um garoto da vila vem perguntar ao grupo sobre a situação acima, e C diz diretamente que não há deuses elétricos ou pessoas celestiais aqui. Aquela coisa é apenas um robô, mas o garoto revela que eles só começaram a pensar nisso como um deus elétrico quando o novo líder religioso chegou. Justamente enquanto ele está falando, o líder aparece e se apresenta como o líder religioso. C mostra atitude em relação a ele, mas ele apenas pede ao garoto, Rose, para ir dormir para a cerimônia de amanhã. C tem um pressentimento ruim sobre ele. Na manhã seguinte, Rose descobre o segredo sobre o deus elétrico. Na verdade é um robô, mas o líder religioso o impede. C agora percebe por que odeia o líder. Ele é igual ao chefe da vila do seu passado. A cerimônia de seleção então acontece. 52 aldeões tiram sorteios, e 2 crianças são escolhidas. O velho doutrina a vila dizendo que ser escolhido significa ser selecionado pelo deus para ascender ao reino superior, mas, na realidade, eles estão sendo enviados para a superfície perigosa e desolada. C se recusa a levar essas 2 crianças com eles.
Rose fica com raiva das palavras de C e afirma que ele não é um mensageiro divino de jeito nenhum, mas o líder proíbe a violência na vila. De repente, um robô cai da superfície, forçando os dois irmãos a entrarem no robô para lutar de volta. Durante a batalha, o robô estátua avança, empurra o robô inimigo em direção à cachoeira, empurra-o para baixo e depois usa o robô para cobrir o local. C ainda não gosta desta vila e do líder religioso, mas eles não podem causar mais problemas, então relutantemente concordam em partir. Naquela noite, Cozy pergunta ao líder sobre a verdade, e ele revela que a religião foi criada apenas para manter a população em 50 devido aos recursos alimentares limitados. As duas crianças escolhidas foram selecionadas porque não têm família. No dia seguinte, as crianças partem e Rose também sai para encontrar um novo lugar para toda a vila viver sem ser amarrada por regras. Todos os três são bem-vindos pelo grupo de C em sua jornada contínua. Eles ainda não conseguem alcançar o ponto de origem porque ele continua se movendo. Dooku se sente mal devido ao fedor, mas Gmen caem, então eles lutam primeiro e pensam depois. Após a luta, escapa e Rose pensa que eles deveriam persegui-lo para seguir até o ponto de origem, mas eles o perseguem até se perderem na neva. Um velho aparece e mostra o caminho para o grupo. O grupo é levado a um resort, e o dono deste lugar conhece a reputação de C. Ele e o grupo são calorosamente recebidos e bem alimentados. O grupo também encontra as três irmãs de Kayan novamente. Quando perguntados, eles descobrem que Kayan está fora negócios. Todos os três estavam perseguindo um Gmen e se perderam na névoa e também foram levados aqui por um velho. O dono então convida o grupo para experimentar as fontes termais. Se ouve que as fontes termais são como o paraíso com seios e pêssegos, mas a experiência é apenas tomar banho com outros homens. Os dois jovens discutem seu sonho de ir para a lua quando de repente ouvem as garotas brincando com os corpos umas das outras do outro lado. C quer ver a todo custo. Ele pede a Simon para perfurar um buraco para que ele possa encontrar outro local, mas quando Simon perfura um buraco, ele ouve Dooku dizendo que o vê como alguém que falta confiança e sempre depende de C, mas ela acredita que, quando Simon crescer, ele será um apoio confiável porque sempre ajuda em momentos difíceis. Ao ouvir isso, Simon se sente reconfortado o suficiente para tapar o buraco. Rose agora está investigando porque este lugar é muito suspeito. C subiu na parede, mas antes que ele possa dar uma olhada, de repente toda a casa de banho se transforma em um robô gigante. O dono acaba sendo uma pessoa besta que caça à noite. Ron preparou o robô para os dois irmãos, então eles entram para lutar. O dono usa as garotas capturadas como reféns. C está frustrado por causa da cobertura, então o dono oferece para removê-la se ele sair do robô. Ele escolhe o desejo e sai, mas fica chocado ao encontrar todos de Maios. O robô foi levado por aqueles que encontraram antes. O robô corre para onde está Rose, então ele aproveita a oportunidade para entrar. C salta sobre um dama enquanto Dooku encontra uma arma em algum lugar e derruba a gaiola. Ambos os lados correm um para o outro e Dooku soca C na cara por seu movimento estúpido anterior. Enquanto isso, Simon e Ron estão prestes a ser esmagados quando os outros conseguem invadir a sala de controle. O dono chega e usa um controle remoto para apertar as toalhas das garotas. C está imobilizado, mas o garoto que está viajando com eles pega o controle remoto e o gira. Vendo que ele está solto, C pede ao garoto para girá-lo completamente, pensando que está prestes a ver alguma coisa, mas há trajes de banho debaixo das toalhas. Frustrado, C chama Simon para tirar todo mundo de lá. Todos se apertam no pequeno robô e se dirigem ao grande robô na fileira. C está pilotando e, uma vez fundidos, usa os óculos nele para dividir um gamo ao meio. Duo fica tão feliz que acidentalmente se expõe e sai correndo. De repente, um feixe de luz aparece e Ver retorna oficialmente. Ele vem para recuperar seu chapéu, mas pede que eles coloquem roupas primeiro. Ambos os lados então entram em batalha, com Ver dizendo que lidar com macacos nos arruinaria sua reputação, pois ele é um soldado da capital. Simon percebe que a capital parece ser a base deles. Ver afirma que a capital é a única civilização e tem um rei governando-a. Depois de lutar por um tempo, a arma de Ver é novamente destruída, mas ele permanece confiante porque tem toda a capital atrás dele. Uma bala voa e, de longe, uma fortaleza aparece. À medida que se aproxima, fica maior e Ron percebe que este é o ponto de origem que eles estão perseguindo. Quando chegam, a fortaleza é ainda maior do que pensavam, e Ver confirma que este é um dos 4 reis celestiais. C acha isso mais interessante e tenta agir de forma durona, então o rei lhe dá alguns tiros. Apesar dos danos e de muitas pessoas aconselhando-o a desistir, ele teimosamente se recusa. De alguma forma, os dois irmãos conseguem reparar o robô e Khan usa a pressão de uma explosão para voar até o navio e chutar V na boca. O grupo de Duo recebe 3 homens já enviados pelo Rei Celestial, mas um robô cai e cuida dos 3 de uma vez. A pessoa dentro é alguém que o grupo conhece. O Rei Celestial agora tem C e está prestes a arrancar suas pernas quando C é salvo por um grupo de robôs. Isso acaba sendo o irmão da vila de Duo junto com Kayan. Duo explica que todos aprenderam com C a roubar robôs para pilotar e
mais pessoas estão vindo para ajudar. Se não desiste, mas Simon consegue persuadi-o a recuar e entregar o controle. Ele atrai toda a fortaleza para a beira de um penhasco e depois a colapsa, fazendo a fortaleza cair. Ele consegue se agarrar à face do penhasco e retornar para todos. Naquela noite, o grupo se encontra e ganha novos membros. Se decide que, amanhã, a fortaleza pode retornar, então eles tentarão capturá-la e transformá-la em sua base, com Simon como jogador-chave durante o planejamento. A razão pela qual Simon é escolhido é porque seu pequeno robô tem a capacidade de assumir o controle, então ele terá que lidar com a captura da fortaleza. Du então quer que se seja menos imprudente, pois até agora não houve muitas consequências, mas agora eles precisam ser mais cautelosos. Um tempo depois, um vulcão de repente entra em erupção e Se ainda vê isso como o primeiro desafio para sua grande gangue. Duke Kater vem encorajar Simon para que ele não se preocupe muito. Ele está prestes a lhe dizer algo, mas para ela então vai até Ron para pegar o novo barril de arma modificado. Ela também vai encontrar Se e expressa seus sentimentos por ele. Ele promete retribuir 10 vezes quando voltarem. No entanto, Simon vê isso e sai correndo, com o coração partido. Ele tenta se tranquilizar dizendo que não é da sua conta. Se o encontra e lembra sobre a preparação para partir. A gangue se reúne para discutir o plano e depois parte. Se sente nostálgico porque, quando partiram pela primeira vez, eram apenas 2 deles e um porco-rato. Duco aponta que ela também estava lá, mas Se não a havia deixado entrar na gangue naquela época. Simon tenta manter a mente focada para controlar o robô, mas olhando para o anel de energia, fica claro o estado em que sua mente está. Quando chegam ao lugar onde a fortaleza caiu, esperam para emboscar, mas Se adivinha o plano deles e joga pedras. O Rei Celestial joga todos para lutar. Vai quer recuperar seu chapéu de Se, mas percebe que Simon não está lá. Simon então avança e apunhala diretamente na cabeça da fortaleza. Du fornece fogo de cobertura e os novos membros tentam se provar, mas Simon ainda não terminou. Ron percebe que Simon parece estar perturbado porque o poder do robô depende do seu espírito. O Rei Celestial decide trazer seu robô para lutar a fim de manter a fortaleza. Se pede a seus camaradas para segurarem Bei, enquanto ele corre até Simon e o soca para fazê-lo voltar à realidade. Simon recobre os sentidos e está prestes a capturar a fortaleza quando, de repente, é inesperadamente esfaqueado pelo Rei Celestial. Ele corta suas pernas e esfaqueia diretamente a localização de Se, fazendo gritar e perder o sinal. O surto de emoção faz Simon tomar o controle da fortaleza e causa uma erupção violenta no vulcão. Veth é derrubado. Se ainda está vivo e soca Simon para acordá-lo novamente. Ele anuncia a todos que a fortaleza foi capturada, mas o Rei Celestial prefere destruí-la e deixá-los tê-la. Se chama Simon de volta para se unir e terminar o trabalho. Simon abandona o controle do navio e retorna ao seu sênior, e ambos se recuperam e avançam. Um monte de inimigos se aproxima, mas são perfurados por várias brocas que crescem. Eles jogam 2 pares de óculos e avançam com uma broca gigante, derrotando o Rei Celestial. Após a vitória, todos estão felizes até perceberem que Se desmaiou de exaustão. Enquanto isso, o Rei e os outros Reis Celestiais estão desapontados com o fracasso do Rei Celestial derrotado. Uma Rainha Celestial decide vingar seu bom amigo que morreu. Uma semana se passa e toda a fortaleza foi reparada para que todos possam viver e treinar juntos. No entanto, Kaia não está satisfeito com Simon porque ele carece de calma e sempre tenta trabalhar sozinho. Simon acredita que ele sozinho pode controlar a forma combinada. Ele acha que é o motivo pelo qual Se perdeu a vida, então tentará lutar no lugar de seu sênior. Ele é rude e impaciente com todos, mas Simon não é o único afetado. Du é a segunda pessoa a sofrer. Ela vê que muitas pessoas não confiam na liderança de Simon e precisam de um líder substituto. Um amigo da vila aconselha Du a ficar de olho em Simon. Naquele dia, o inimigo ataca novamente, então Simon e Rose entram em batalha. Simon assume o controle novamente e agora luta de forma imprudente como Se costumava fazer, mas o surto emocional faz Simon sobrecarregar, fazendo seu robô se desprender e cair diretamente em um desfiladeiro. Os homens G o perseguem. Os outros chegam e ouvem a história de voz Se. Simon acorda e anda por aí, percebendo que parece estar em um local de descarte de lixo. Algo é jogado para baixo e ele vê uma fechadura semelhante à sua broca, então tenta abri-la com sua chave. Dentro está uma garota. Ela fica surpresa por estar fora e encontrar um humano em vez de uma pessoa besta. Ela se apresenta como Nia. De repente, os homens G aparecem atrás deles, forçando Simon a levar Nia embora. Ele alcança seu robô, mas sobrecarrega novamente, então quer ficar para trás e deixar Nia escapar, mas ela quer que ambos escapem juntos. Felizmente, Du e Kayan chegam para resgatá-los. Ele é trazido de volta ao navio e todos ficam surpresos com Nia. É a primeira vez dela vendo pessoas, pois sempre esteve com seu pai antes. Ela parece ter irritado seu pai,
pai, mas não entende por que foi jogada no desfiladeiro. Simon acredita que seu robô também o abandonou, então se sente impotente para vindar seu sênior. O navio é repentinamente atacado. Nia reconhece a voz da Rainha Celestial. Du tem que sair para lutar, mas Nia corre e ordena que a Rainha Celestial abaixe suas armas pela ordem da primeira princesa. A Rainha Celestial não tem certeza, então decide voltar para confirmar e retornar mais tarde. A revelação de informações de Nia faz Kitan decidir interrogá-la para obter mais informações. Enquanto isso, o rei informa a Rainha Celestial que ele abandonou Nia e lhe dá outra chance de lidar com o inimigo e com Nia. Ela encontra Ver novamente e ele quer seguir para vingar seu antigo mestre, mas ela considera Ver incompetente e diz para ele sumir. Enquanto isso, Nia foi levada para interrogatório, recebendo boa comida, mas ninguém conseguiu obter qualquer informação dela. Então Kita a trouxe para Simon lidar com ela. Ele contou a ela sobre as coisas ruins que seu pai tinha feito. Nesse momento, Oz estava reparando a fornalha de combustível com Ron. Ron acreditava que o robô não ouvia Simon porque ele não tinha mais vontade de lutar. Ao ouvir isso, Nia entendeu porque todos ali pareciam odiá-la por causa de Si. Ela pensou que Simon não deveria depender tanto dos mortos, mas deveria ser mais forte porque, quando ele ajudou, ele lutou e lutou sozinho. Mas Du pensava que Nia não entendia nada, então não deveria fingir ser conhecedora porque ela sabia exatamente quem era responsável pela morte de Si. Du foi embora. Algum tempo depois, a Rainha Celestial voltou e queria encontrar Nia primeiro, já que o navio não podia sair ainda. Eles tiveram que entregá-la para ganhar tempo e possivelmente evitar uma batalha. Nia foi até ela e ela imediatamente disse a Nia que ela havia sido abandonada por seu pai, o rei, e agora tiraria a vida de Nia para espiar. Nia tentou argumentar com ela, mas obviamente sem sucesso. Simon tentou usar o robô, mas não conseguiu, então teve que correr sozinho, mas outros também trouxeram robôs porque não perdoariam alguém que abandonou seus filhos. Todo o grupo então correu para empurrá-la para fora do navio. Ela ainda lutou contra todos sozinha, mas Ron havia ativado a fortaleza, fazendo com que ela fosse atingida e forçando Var a vir em seu resgate. Ele ainda não sabia que Kay estava morto, então jurou vingança. Na próxima vez, Nia agradeceu por salvá-la, mas eles ficaram felizes que ela ainda estava segura. Nia então trouxe comida para Simon, mas ele recusou comer. Os reis celestiais relataram ao rei que iriam substituir esse rei celestial na batalha, mas o rei não permitiu. Ambos os reis celestiais estavam preocupados com o pequeno robô de Simon. Enquanto isso, Nia se perguntava por que o robô de Simon foi jogado ali e eles achavam que ele agora estava como autista, então logo seria mandado de volta para a vila. Se ele não conseguisse se levantar sozinho, não pertenceria mais ali. Enquanto Nia foi encorajar Simon, Kitan recebeu um pedido de socorro de algumas garotas. Kitan era tão louco por garotas quanto seu sênior, então ele seguiu, apesar de achar muito suspeito. Depois de disparar alguns tiros, todo o navio pensou que tinham vencido, então deixaram as garotas a bordo sem nenhuma precaução, apenas para descobrir que essas garotas estavam em Conduil com o rei celestial e capturaram todo o grupo. Eles visavam Nia e Simon. Quando Nia soube que um rei celestial queria se encontrar, ela foi negociar enquanto todo o navio estava capturado, aguardando o julgamento. Esse rei celestial era Gon. Ele fez Nia entender tudo o que havia acontecido com ela porque o rei via o parto como um prazer e não gostava de nenhuma criança com autoconsciência, querendo apenas crianças como bonecas vivas. Ele queria que ela ficasse e se tornasse a chefe da vila e treinasse garotas para oferecer ao rei, mas ela recusou. Enquanto isso, toda a gangue tentava encontrar uma maneira de escapar, mas apenas Simon estava calmamente cavando um caminho com a chave. Duco lembrou que se tinha dito uma vez, que ele sempre tentava parecer forte apenas para que Simon não olhasse para baixo nele. Ele tinha cavado e o robô também veio buscar seu dono original. Quando o velho Gon soube que o pequeno robô estava perdido, ele ordenou que a fortaleza fosse virada de cabeça para baixo e, se necessário, destruísse tudo. Nia acreditava em Simon, então ele exigiu executar Simon primeiro, mas ela manteve sua fé, então ele exigiu executar ela também. De repente, o velho guia de antes apareceu e empurrou a arma para longe, e Simon também tinha chegado. Ele salvou Nia e aceitou a si mesmo, bem como o fato de que Khan se foi. O velho Gon tirou o robô e atacou o navio. Rose trouxe o grande robô para contra-atacar, mas foi mordido pelo robô do velho. Simon voltou ao seu corpo e começou a contra-atacar. Ele usou o movimento que eles tinham usado antes e derrotou Gon, mas ele não estava morto e ainda conseguiu escapar. Nia pediu que ele a levasse ao lugar onde ela foi abandonada. Eles perceberam que, além dela, havia muitos outros que foram abandonados. Eles fizeram túmulos para todos e Simon decidiu que, a partir de agora, ele seria ele mesmo. Em vez de se tornar-se, eles viram que ele se levantou, então escolheram como um novo líder da gangue. Gon voltou em desgraça enquanto o outro ainda não havia retornado. Ele viu o grupo de Simon indo para um lugar perto do mar e viu que o rei celestial teve sorte, pois a água era sua força. Enquanto isso,
O grupo de Simon havia chegado ao mar e queria ficar e brincar por um tempo, mas Du não gostava de perder tempo com jogos. Ron disse que precisava de tempo para ajudar a fortaleza a se mover na água, então eles podiam brincar até estar pronta. Todo o grupo foi brincar e a presença de Nia gradualmente fez Du se interessar por esportes e outros jogos de praia. Quando Ron terminou a instalação, a gangue partiu. No caminho, eles descobriram torpedos do outro rei celestial. Ela ainda estava amargurada e trouxe tropas para a vingança. O navio derrubou todos os torpedos, mas a segunda onda não teve tanta sorte porque o rei celestial havia entrado na batalha. Apenas o robô combinado de Simon era a prova d'água, então ele teve que lutar sozinho, mas debaixo d'água ainda era sua força. Enquanto ele lutava, Romão 6RY dirigiu o navio para puxar toda a fortaleza para debaixo d'água. A fortaleza começou a inundar e Nia pediu que ficassem calmos porque Simon faria algo. Ele ativou seu poder e usou a broca para perfurar em direção ao navio. O rei celestial não conseguiu acompanhar a velocidade, então ele colidiu com o navio dela e empurrou ambos para a superfície. O rei celestial correu para fazer Nia refém e forçou o navio a atirar em Simon para libertá-la, mas Du pegou uma arma e mirou em Du. Ela pensou que Du atiraria nela para salvar Simon, mas ela atirou no ombro do rei celestial. Assim que Nia foi liberada, o rei celestial foi derrubado. V tentou fazer algo, mas Simon perfurou o navio em pedaços. O rei imediatamente soube que outra pessoa havia caído, enquanto Varia estava frustrado. Naquela noite, Nia pediu a Du para cortar seu cabelo. Enquanto cortava, Du se perguntou por que Nia fechou os olhos antes e ela disse que confiava em Du. O relacionamento anteriormente ruim agora havia mudado positivamente. Alguns dias depois, Nia foi até Simon porque queria encontrar algo para fazer no navio. Enquanto estava confuso, Simon foi puxado por Du para comer, pois ele sempre pulava refeições, o que poderia ser um problema se encontrassem inimigos de repente, já que comer também era uma tarefa. Nia escolheu cozinhar para todo o navio. Ela foi para a cozinha e todos estavam ansiosos para comer, mas neste momento o inimigo atacou. Outro rei celestial saiu para lutar e Rose estava doente, então Du seria copiloto com Simon. Quando ela abriu a porta do cockpit, as memórias de Khan voltaram, mas ela se forçou a seguir em frente. O navio agora estava em extrema dificuldade, pois o inimigo era especializado em combate aéreo e o navio não tinha como lidar com esse tipo de inimigo. Simon queria tentar, então ele se lançou e usou a broca para se balançar de um avião para outro. Ele tentou combinar um deles como um jato e foi eficaz. Todos os membros abaixo se sentiram empoderados e lutaram com mais força. Simon mais uma vez enfrentou Veridu, querendo disparar alguns tiros, caiu, forçando Simon a mergulhar atrás dela. Verai a perseguiu e percebeu que apenas Simon e Du estavam ali. Em vez de C, ele perguntou onde estava C e soube a verdade, que ele sempre havia perdido para Simon. Ele queria que Simon lutasse uma batalha justa, então Simon pilotou o robô sozinho para lutar. Durante a luta, o rei celestial interrompeu usando Dukiko para ameaçar Simon, fazendo ver Verai como um covarde também. Verai largou suas armas porque não queria vencer dessa maneira. Enquanto isso, o navio abaixo havia subido um pilar de pedra para se aproximar do navio inimigo. Com apenas um chute, o navio inimigo foi gravemente danificado. Simon havia salvado D e o navio havia capturado o motor do navio do Rei Celestial. Ele retornou amargamente e jurou fazer Romão 6 amadurecer. Du foi então tratado. Nia veio visitar e disse a Simon para comer o prato que ela havia preparado. De repente, Rose saiu correndo e contou o que havia acontecido. Ele havia experimentado o prato de Nia e estava terrível, mas se forçou a comer para deixá-la feliz, e agora ele estava assim. Todos no navio mal conseguiam engolir, mas Simon achou delicioso. Verai agora havia sido capturado para enfrentar a punição, mas ele queria saber o motivo da guerra contra os humanos. O rei levou Verai para uma sala e mostrou-lhe que os homens besta não eram superiores aos humanos, mas todos passavam por um processo de hibernação para se desenvolver. Ele estava disposto a contar mais se Verai aceitasse o risco, mas agora ele não tinha nada a perder, então concordou. O lado de Simon também teve que se preparar rapidamente para a batalha, pois essa parecia ser muito grande. O rei havia enviado o antigo rei celestial para a batalha e ele também via os humanos como uma ameaça. Embora os humanos estivessem confinados no subsolo, eles ainda se levantaram para lutar. O navio inimigo apareceu e o navio de Simon havia sido atualizado e agora podia voar usando o núcleo que haviam obtido anteriormente. Todos saíram para lutar e os 4 irmãos gatinhos lutariam juntos no campo de batalha desta vez. Simon e Rose se rapidamente partiram e os irmãos gatinhos agora podiam se unir para lutar. Enquanto estavam igualmente equilibrados, a fortaleza foi capturada por Woody Gom do Solo. Simon pediu a Kitten e outros para cuidarem das coisas lá embaixo, enquanto ele cuidaria das coisas lá em cima. Simon usou uma ruptura de poder para lançar brocas e lidar com todos os inimigos menores de uma vez. Ele entregou o controle a Rose, mas o Rei Celestial agora se revelou. Simon e Rose foram rapidamente capturados e prestes a enfrentar a lâmina cerrada
errada dele, mas de repente um exército chegou para reforçá-los. Eles eram humanos que haviam seguido a ideia de roubar robôs e agora vinham apoiar. Eles abateram todas as tropas do Rei Celestial. Ele pretendia usar toda sua força para arrastar-se junto, mas foi atingido por todo o navio, fazendo com que tanto ele quanto o navio perecessem. Os destroços do navio caíram sobre o Ulduguan, mas após a explosão ele não foi afetado. Ele correu para a capital e girou para criar um vórtice. Muitas pessoas que não sabiam se apressaram apenas para serem destruídas. O navio não conseguia se comunicar, então Nia usou uma projeção para detê-los, acreditando que Simon mudaria a situação. Eles perceberam que não viam Simon há algum tempo, mas ele agora estava perfurando de baixo e subindo diretamente para onde Uldugo estava. No entanto, a armadura ainda era muito dura, então ele foi empurrado para trás, mas graças a esse golpe a broca havia entrado. Ele girou a broca na direção oposta, dissipando rapidamente o vórtice criado por Uldugo e, assim, todos os reis celestiais foram destruídos. Mas de repente todas as casas na capital começaram a cair no chão, forçando o grupo a correr. No entanto, eles detectaram um sinal semelhante ao do robô de Simon, então ele voou para cima e viu o rei. Ele estava prestes a avançar quando toda a capital se transformou em um robô e levantou a mão para bloqueá-lo. O rei deu um peteleco e o robô revidou, mandando Simon voar. Mia queria encontrar seu pai, mas Rose sabia que isso não seria fácil, pois ele havia liberado uma série de obstáculos para bloquear o caminho. Kitten e outros abririam caminho para ele, então ele deveria se lembrar de dar alguns socos no rei por eles. Todo o navio seguiu Simon enquanto o exército lidava com os inimigos restantes. Eles passaram por uma brecha no lado direito, mas o rei ainda percebeu e deu um golpe lá. Eles ainda usaram o poder de fogo para perfurar e então lançaram a espada carregando Simon diretamente para onde o rei estava. O navio não podia mais aguentar, então decidiram deixá-lo sair em uma chama de glória. Depois de acionar a explosão, todos usaram a estrutura esquelética para escapar e detonaram tudo. Embora Simon tivesse alcançado a localização do rei, ele ainda tinha que enfrentar seu antigo inimigo, Verat. Primeiro, Roman 6RY pensou que havia sido aprimorado, mas no combate ele ainda era mais fraco e foi derrotado após alguns movimentos. Veri havia sido modificado apenas para se tornar alguém que viveria para sempre para contar a história da vitória do rei. Nia encontrou seu pai novamente e queria saber por que ele estava massacrando pessoas. Ele alegou que estava tentando criar um mundo onde os humanos pudessem viver. Como os homens besta eram fisicamente mais fracos do que os humanos, um indivíduo forte como ele teve que suprimir os humanos para que os homens besta pudessem ter um lugar para viver. Ele reconheceu a grande força de Simon, mas disse que não era suficiente. Ele trouxe um robô semelhante ao que Simon estava usando, o que explicava os dois sinais idênticos. Ele atacou rapidamente com uma velocidade vertiginosa, sabendo que outra pessoa já teve esse poder como Simon, mas foi derrotada por ele. Simon usou a técnica da broca gigante, mas o robô do rei a mordeu e a quebrou. Depois prendeu Simon com várias brocas. Simon não desistiu e continuou a carregar, usando suas mãos para segurar o rei, separar a cabeça e assumir o controle, mas o rei o pegou com uma mão, dizendo que Simon não poderia vencer com esse corpo. Mesmo assim, Simon não desistiu e continuou lutando, então o rei se transformou em uma broca gigante. No confronto de brocas, Simon venceu, então o rei saiu do robô para lutar mano a mano. Quando Nia acordou, Simon ainda estava lutando corpo a corpo. O rei ainda tinha força, enquanto Simon não, mas Simon usou a chave para perfurar o rei, fazendo-o explodir de poder e deixando um buraco nele. Admitindo a derrota, o rei disse a Simon que sua responsabilidade seria grande, pois quando os humanos chegassem a 1 milhão, a lua se tornaria a mensageira do inferno. A capital desmoronou, mas Nia e Simon retornaram em segurança. Graças ao colapso da capital, os humanos agora podiam retornar à superfície, mas muitas perguntas surgiram sobre o poder que Simon estava usando e a verdade por trás das palavras do rei. O mundo ficou temporariamente em paz por 7 anos, mas apenas até que o aviso do rei rapidamente se tornou realidade. Nesse momento, Simon se tornou governador e estava atolado em papelada. Nia se tornou a porta-bandeira de Simon. Ron se tornou ministro da ciência e lançou com sucesso um foguete para a lua. Kitten achava que a missão lunar era uma bobagem, mas ainda precisavam prestar atenção ao que o rei havia dito. Por enquanto, eles apenas investigariam, sem fazer nada ainda. Royce perguntou aos gêmeos sobre os dados populacionais e se desse 1 milhão, precisariam se preparar rapidamente, mas como não tinham feito um bom trabalho, Ozzy ficou muito zangado e disse que aqueles que saíram para evitar a política eram melhores do que aqueles que não conseguiam fazer o trabalho, mas ainda arrogantemente permaneciam
estavam ali. O grupo de Kitten jantou no restaurante do antigo chefe da vila de Simon. A irmã mais nova de Kitten havia se casado e estava prestes a ter seu primeiro filho. Nia veio aqui para contar a eles que Simon finalmente tomou a iniciativa de propor casamento a ela, então ela precisava de alguns conselhos. As duas irmãs mais velhas a instruíram a expressar todos os seus sentimentos e imediatamente lhe deram o telefone para fazer isso na hora. Simon havia visitado a estátua de C e lembrou-se de quando Dúquico desistiu da política para vagar. Ele recebeu uma ligação de Nia aceitando sua proposta e ficou exultante. Nesse momento, Rose se informou que Verai estava se opondo novamente só para lutar contra ele, mas as duas crianças de anos atrás haviam crescido e podiam pilotar robôs para lidar com ele, em vez de Simon. Verai, com seu robô desgastado que não havia sido reparado em 7 anos, não conseguiu vencer a luta. Ele foi capturado, e Simon pensou que ele estava realmente guardando rancor. A guerra havia terminado, mas ele ainda queria se opor. No entanto, Verai revelou que, além daqueles que queriam viver na superfície, também havia pessoas acostumadas a viver no subsolo, e o que Simon estava fazendo agora era semelhante ao que o rei fez anos atrás. Royce interrompeu, fazendo Simon pensar sobre essa questão. Simon culpou Royce por não mencionar isso, mas ele fez isso para encontrar a milionésima pessoa. O que aconteceria se eles a encontrassem? Ele a expulsaria, como sua vila fez antes. Rose tinha um grande laboratório de pesquisa para estudar como manter esse governo. Ele e muitos outros tentaram criar um computador biológico, e todos eram ferozmente leais a Rose. Naquela noite, o filho da irmã de Kitten nasceu, mas era a milionésima pessoa, e a Lua imediatamente lançou um robô gigante que devastou a cidade. O corpo de Nia de repente teve um fenômeno estranho, fazendo-a gritar e desaparecer. O robô não tinha rosto e os antigos robôs enviados para combatê-lo eram quase inúteis contra ele. Espadas e balas eram todas absorvidas por ele. Simon teve que ir para a batalha, apesar das objeções de Rose, acreditando que, como líder, ele tinha o dever de proteger o povo. Ele usou sua broca para adicionar mais energia e destruiu o robô, mas seus destroços explodiram onde quer que tocassem, causando ainda mais danos. Rose teve que enviar pessoas para conter o caos primeiro. De repente, Nia apareceu e revelou que ela era de uma raça antiga e percebeu que este planeta tinha muita energia além do nível permitido, então precisava ser eliminado. Eles tentaram encontrar a localização de Nia, mas não conseguiram. Ela então desapareceu e os cidadãos continuaram ligando para reclamar sobre incêndios em casas e ameaças de Nia. Todos tiveram que continuar respondendo para tranquilizar o povo. Royce havia conduzido um experimento e manteve a consciência do rei apenas com uma cabeça. Simon continuou procurando por Nia, mas Ginny e os dois garotos de For, vieram pará-lo, preocupados que seu voo faria as pessoas pensarem que algo sério estava acontecendo. Ele decidiu usar um robô pequeno e deixá-los levar seu corpo de volta. Ele procurou em todos os lugares por pessoas familiares, mas não conseguiu encontrá-la. Quando chegou no lago, ele a encontrou acidentalmente novamente. Ela começou a dizer coisas incompreensíveis e o viu como o dono daquela chave e também como aquele que destruiria o universo em Roseide. Ele perguntou ao rei sobre as coisas confusas e o rei explicou que a energia que Simon usava era o poder evolutivo dentro de cada pessoa. O povo de Nia eram aqueles que temiam essa habilidade, então aqueles que despertavam esse poder, como ele, tinham que ser protetores da humanidade. A razão pela qual ele empurrou os humanos para o subsolo foi porque ele havia falhado e foi imposto leis por aquela raça. Ele empurrou os humanos para o subsolo para evitar que se desenvolvessem e fossem aniquilados, mas o instinto de luta dos humanos era muito grande e causou a situação atual. Nia também explicou a Simon e acreditava que se 1 milhão de humanos despertassem, seria uma grande ameaça para eles. Em 3 semanas, a Lua sairia de sua órbita e colidiria com a Terra e isso seria o fim de tudo. Rose não queria que ninguém soubesse, mas o gatinho correu para lembrá-lo de assistir TV porque as pessoas tinham ouvido tudo o que Mia havia dito. Mia disse que havia despertado os genes da nova raça, então ela desistiria de ser humana e deixaria que os dois robôs lidassem com isso sozinhos. Todo o exército entrou em batalha e Ron disse que esse robô tinha uma camada protetora externa e, quando esse escudo fosse quebrado, ele se dispersaria em fragmentos, como visto antes. Simon correu para lutar e deixar que ele se dispersasse. Usariam armas para atirar nos fragmentos antes que caíssem. Ambos os robôs foram destruídos, mas se houvesse mais, esse método não funcionaria. As pessoas começaram a amaldiçoar o governo, apesar das tentativas de Rose de explicar. Ele sabia que as coisas piorariam e precisava de alguém para assumir a responsabilidade, então decidiu prender Simon. As pessoas unanimemente culparam Simon e exigiram que ele assumisse a responsabilidade. A razão de Rose era que, como as pessoas o haviam visto falando e lutando com Nia, agora o viam como um ditador, como o rei anterior. Antes eram ligados pelos deuses, agora pelas leis. Ele acreditava que para alcançar resultados, deve haver sacrifícios e a partida de seus tornou mais fortes, então o sacrifício de se poderia ser visto como algo a ser celebrado.
passado. Simon viu que Rose se havia realmente mudado e agora não era diferente do líder do culto em sua vila anos atrás. Quando os outros ouviram que Simon foi preso, pensaram que Rose se tinha suas razões. A equipe de ciência de Ron estava tentando melhorar os robôs para dar regime para que pudessem lutar contra inimigos como Simon fez, e Ron de repente teve uma ideia para melhorá-los depois de vasculhar as informações secretas deixadas pelo rei. Rose se encontrou uma vasta área considerada a carta na manga do rei. Simon foi levado ao tribunal e sentenciado à morte. Kitten sabia que Rose havia organizado esse julgamento e se perguntou o que fariam para salvar a humanidade, mesmo depois de sentenciar Simon à morte. De repente, Nia apareceu diante de Simon e disse que em 2 semanas a humanidade estaria desesperada e desejaria viver. Quando ela saiu, chegaram notícias de um ataque de robôs alienígenas. Desta vez não apenas 2 robôs como antes. Simon queria lutar e, se temiam que ele escapasse de sua sentença de morte, poderiam plantar uma bomba em seu robô. Rei cedeu e deixou Simon ir para a batalha. A irmã de Kitten se sentou no robô com explosivos para impedir que Simon tomasse ações imprudentes. Ela se voluntariou acreditando que Simon retornaria em segurança. Rose anunciou ao povo que Simon lutaria sob supervisão e, se algo desse errado, o governo havia preparado 36 abrigos em todo o mundo para o povo. Aqueles deixados de fora seriam temporariamente retirados da terra por um navio que Rose se encontrou do antigo rei. As pessoas recuperaram sua fé. Simon correu para a batalha com os robôs tentando atraí-los para fora da cidade, mas eles o encurralaram e tentaram levá-lo de volta. Então ele freou e se enterrou no subsolo para emboscar o robô comandante. No entanto, antes que ele pudesse tocá-lo, foi cercado pelos outros. Ele usou todas as suas forças para lançar brocas gigantes e se exauriu, mas o grupo de Dairi e Jin veio para ajudar. Graças às modificações de Ron, eles foram capazes de destruir o robô comandante. Ao retornar à cidade, Rose anunciou que o robô de Simon seria destruído e ele seria executado. Kitten chegou justamente quando Simon estava sendo levado embora. Ele estava bravo que sua irmã havia sido presa com uma bomba, mas sua irmã defendeu Rose. Simon foi levado para a prisão e encontrou Roman 6RY novamente, que achou divertido que Simon havia passado de herói a criminoso em um instante. Naquela noite, Ron acidentalmente descobriu algo interessante, então na manhã seguinte ele chamou Rose e pediu uma reunião. Enquanto isso, Simon era desprezado pelos criminosos na prisão. Logo após o banho, ele foi atacado por um bandido que era um homem do Rei Celestial no céu, mas V veio para salvá-lo, embora seu propósito fosse testemunhar a miséria de Simon em primeira mão. Os 2 jovens estavam prestes a lutar enquanto os prisioneiros torciam. Vere, com seu corpo imortal, deixou Simon bater nele até de manhã sem efeito. O bandido, frustrado, avançou, mas foi golpeado 2 vezes. Então quando o guarda chegou, todos culparam ambos. Enquanto isso, Rose ficou bastante chocado ao ouvir algumas informações de Ron. Kitten descobriu que o navio que evacuava os cidadãos estava sendo carregado com um monte de animais. Ele se escondeu e pegou o cara de óculos para perguntar por quê, mas Rose veio responder em vez disso. Era porque, quando a lua colidir, toda a superfície da terra será destruída. Aqueles que se esconderem no subsolo morrerão, enquanto os que estiverem no navio sobreviverão. Os animais seriam comida estimada para durar um ano. Kitten sugeriu usar todo o navio para colidir com a lua, mas esse método era muito arriscado. Kitten visitou sua sobrinha e cunhado que sabiam que Kitten havia se demitido. Era um momento difícil, então ele queria que Kitten passasse mais tempo com sua irmã e sobrinha. De repente, do nada, os robôs atacaram novamente. Agora que Ron os melhorou, uma bala derruba um robô, mas ainda são muitos para o grupo Jimmy lidar. Kitten disse a todos para seguirem em frente enquanto ele fica para trás, para proteger o futuro de sua neta, já que o gatinho está em uma situação difícil. Seus antigos companheiros chegam para ajudar. A garota que costumava estar na equipe de engenharia trouxe o robô do gatinho, agora atualizado. Rose pilotou a nave espacial para usar seu escudo para proteger temporariamente a cidade e pede a todos que tentem salvar o máximo de pessoas possível nos próximos 30 minutos, pois irão evacuar para o espaço. Kitten acha os ideais de Rose muito chatos, então exige a chave de volta para ir encontrar Simon, já que Rose não consegue se concentrar em mais nada agora e a entrega relutantemente. Enquanto isso, Simon percebe que foram abandonados. De repente, Mia aparece e lhes diz o que acontecerá com a Terra. Este é o desespero que ela mencionou antes. Nesse momento, Dou retorna para ajudar Simon. Nia vai embora e Rose se consegue salvar apenas 1/5 da população, mas a fuga para o espaço é apenas uma armadilha criada pelos alienígenas, que os esperavam lá todo esse tempo. Dou esteve em uma zona rural remota ensinando crianças. As crianças são ensinadas sobre os esforços de libertação de Simon e C, com a foto de Dou no livro fazendo-as suspeitar que ela seja a heroína da história. Ela ensinou muitas coisas às crianças e ajudou as menos sociáveis
favoráveis a fazerem amigos. Recentemente, quando viu Simon em apuros, ela não sabia que problemas as pessoas em casa haviam causado. Ela então evacuou com os habitantes da ilha, mas uma criança estava desaparecida. A criança perdida foi feita refém por 2 criminosos que exigiam comida. Dou teve que voltar, se equipar e voltar para salvar a criança, atirando nos robôs dos ladrões e capturando-os com sucesso. Ela recebe uma mensagem de Rose se pedindo para voltar, mas ela só retornará para criticar a política que ele estabeleceu. Os alunos correm para ela, sabendo que ela é a pessoa do livro, mas ela promete recuperar o céu para eles e voltar para corrigir seus deveres de casa. Ao retornar à cidade, ela pergunta a Kitten sobre a localização de Simon e vai resgatá-lo, decidindo salvar Veru, precisando de sua cooperação agora para uma revanche futura. Kitten e seu grupo chegam para lhe dar a chave e decidem explodir a lua. Todo o grupo traz Simon de volta ao robô e ele quer que Ver copilote com ele, apesar de ter sido derrotado por este robô antes. Ver está pronto para pilotar. O grupo segue para o espaço para apoiar Rose e verá e ajudará Simon a alcançar sua forma final. Com apenas um movimento, derrotam inúmeros inimigos, mas um disparo da lua força Simon a bloqueá-lo com sua broca. Eles descobrem um canhão, então Simon irá destruí-lo enquanto Kitten e seu exército protegem a nave. A nova geração, como Jimmy, está determinada a não deixar seus veteranos roubarem a cena. Rose percebe que o escudo da nave também depende das emoções. Reconhecendo seus erros passados, ele decide focar toda a energia no escudo para manter as pessoas seguras. Simon e Roman 6RY recolhem munição dos canhões abaixo e a jogam de volta. De repente, a grande nave se dispersa e invade sua nave e Simon. Ron tem uma ideia. Já que esta nave é como a antiga capital, seu plano certamente funcionará. Simon usa toda a sua força para carregar a nave e se funde com ela, quebrando ambas as gaiolas no processo. Um robô gigante aparece no campo de batalha, então as outras 2 gaiolas também se fundem e avançam, mas Simon e Roman 6RY derrotam o inimigo combinado com um único soco, enviando para uma fenda espacial. Agora eles só precisam empurrar a lua de volta para sua órbita original, mas não é fácil. De repente, o poder desperta a cabeça do rei e ele lhes diz que a lua também é uma de suas armas. Ele os instrui a ir ao núcleo da lua e usar o robô de Simon, que deve ser suficiente. Ele deixou o robô para trás enquanto você e Roman 6RY entravam. Rose escolheu priorizar salvar pessoas, então, se não conseguissem parar a lua até um certo ponto, ele faria a nave partir. Quando estavam prestes a entrar, Simon encontrou Nia. Ela ainda estava os impedindo, dizendo que, se pretendiam parar a lua, teriam que matá-la. Verá estava prestes a fazer isso quando o rei chamou para detê-lo, avisando que danificar o corpo de Mia criaria uma explosão significativa. Simon comunicou-se mentalmente com Nia, sabendo que ela ainda usava o anel que ele lhe deu e sempre aparecia quando ele estava mais desesperado para buscar sua ajuda. Então, se ela ainda acreditasse no futuro, ela o evitaria. Simon dirigiu a broca imprudentemente e ela realmente desviou. A lua se despedaçou e se transformou em uma nave para voltar à órbita. Nia revelou que sua oposição havia feito a raça alienígena decidir lutar até a morte, significando que a guerra ainda não havia terminado. Simon queria vencer para recuperar Mia. Ela seria chamada de volta ao quartel-general dos alienígenas, mas ainda acreditava na pequena possibilidade de que ele conseguiria trazê-la de volta. Rose sentiu que, no final, não poderia superar Simon. Simon e toda a nave com sucesso voltaram juntos para a Terra. Uma semana se passou e Verai foi reconhecido pelo conselho como membro da equipe. Rose havia saído para reconstruir a Terra, então Ron seria o responsável por implementar a estratégia. A explicação de Ron sobre a situação atual era muito difícil de entender, então ele só conseguiu resumir em algumas frases. A nave da Lua estava começando a procurar a localização onde a raça alienígena estava se escondendo. Rose voltou à sua antiga vila e se encontrou com o velho líder religioso. Os dois tiveram uma conversa agradável, e Simon queria ir buscar Rose e trazê-lo de volta porque, segundo a irmã de Khan, ele estava agindo de maneira estranha ultimamente. Ele havia entrado em uma parte profunda da vila. Simon e a irmã foram para a vila de Rose porque, como ele havia dito antes, toda a vila era metade do seu coração. Rose estava prestes a acabar com sua vida porque quase havia sacrificado centenas de milhares de pessoas, um pecado muito grande para ele suportar. O rei viu Simon acelerando e o ajudou teletransportando direto para Rose. Simon correu e deu um soco em Rose no rosto, assim como se havia feito uma vez, dizendo que todos cometem erros, então não há razão para se punir. Ele acreditava que Rose havia feito o impossível, então ele deveria voltar com ele,
pois havia alguém que precisava vê-lo mais. Os três então partiram, e Rose se sentiu bastante nostálgico sobre o cockpit. Ao retornar, souberam que o rei havia determinado que o esconderijo estava em uma dimensão diferente e ele poderia teletransportá-los, como acabará de fazer com Simon. Simon poderia ir, mas estava preocupado com a Terra, então Rose ficaria para defendê-la. Kaan foi à casa de sua irmã para informá-la, e ela compreendeu deixar seu marido ir na missão final do grupo. Eles então trouxeram de volta a verdadeira lua para evitar que a Terra fosse afetada. O grupo se vestiu, e o velho trouxe a bandeira do antigo grande grupo. Eles estavam confiantes para partir, e Simon fez o robô se combinar com a nave da lua. Ele e os membros principais do grupo estavam prontos para embarcar na batalha final. Simon então começou a pensar em Nia para que o rei pudesse começar a teletransportá-los quando tivessem localizado o alvo e estivessem prontos para partir. Simon recitou um discurso para elevar o moral de todos. Após viajar pelo espaço, o grupo chegou à nova dimensão e encontrou Nia lá. Ela estava muito feliz que Simon havia cumprido sua promessa e agora ele só precisava vencer para trazê-la de volta. Ele sabia que isso era apenas uma projeção, então se teletransportou novamente, mas a situação ainda não era favorável. A raça alienígena os havia descoberto e enviado 2 naves. Simon também implantou suas forças, os outros lidariam com as menores enquanto ele usava toda a nave robô para tentar perfurar a nave inimiga, mas não era suficiente, então o rei deixou que ele se combinasse com sua nave da lua, mas a energia necessária para mantê-la era imensa, então Simon poderia usá-la. Todos decidiram ganhar tempo para Simon, para que ele pudesse carregar energia suficiente e trazer uma broca maior. Enquanto lutavam, a nave inimiga começou a se mover. Simon ainda precisava de mais 10 minutos para carregar totalmente. Du começou a achar estranho que esse grupo não pudesse ser tão fraco, então ordenou uma retirada total para resgatar seus camaradas. Kitan queria ir junto, mas não permitiram. Um membro central do grupo havia caído, fazendo com que outros 2 perdessem a calma e avançassem em uma barragem de mísseis em direção à nave, forçando toda a nave a tentar derrubar cada míssil. Mas os 2 que avançaram na formação inimiga também se esgotaram e deixaram algumas palavras finais para Simon antes de decidirem se sacrificar. De repente, portões espaciais apareceram e lançaram enormes mísseis. Du destruiu o primeiro, Darai destruiu o segundo, mas danificou o robô, e outro membro central usou seu corpo para bloquear o terceiro. Jin Mai veio salvar seu amigo de infância, mas ficou preso, forçando os gêmeos a irem e trazerem ambos de volta. Esses 2 irmãos então escolheram ficar para trás e se sacrificar para arrastar muitos inimigos. Simon jurou não esquecer esse momento e estava agora pronto para entrar na batalha. No entanto, de repente o processo falhou, fazendo toda a nave cair e afundar no mar. Surpreendentemente, havia um mar nesse espaço. Ron explicou imediatamente que esse lugar havia sido condensado, parecendo um mar. Tentativas de disparar canhões resultaram na desintegração das conchas. O rei revelou que esse era um lugar que absorvia energia. Quanto mais absorvia, mais denso se tornava. Simon decidiu usar muita energia para empurrar a nave para cima antes que fossem esmagados pela pressão lá embaixo, mas os que estavam acima desceram correndo para empurrá-los de volta. Essa situação desesperadora forçou Kita a entrar na batalha, mesmo que seu robô não tivesse sido devidamente reparado. Du e o jovem casal de pilotos também insistiram em segui-lo, tornando impossível para ele ignorar os desejos deles. Após limpar uma grande área, eles descobriram algo estranho. O rei informou que aquelas eram pessoas de diferentes espaços vindo desafiar aquela raça, e a batalha ali era apenas como um grão de areia para eles. Simon não podia deixar que os sacrifícios de tantas pessoas fossem em vão, então ele arriscou e direcionou a nave para baixo, decidindo perfurar o núcleo daquela área do mar. Havia uma camada ao redor do núcleo que seria perturbada se aproximada por uma forte fonte de energia. Ele sabia que isso era bastante arriscado, mas, por ora, era o único jeito. Simon desmaiou porque usou muito poder. Roman Seijri se sentiu inútil por não poder usar seu poder, mas o porquinho da Índia de Simon entrou no cockpit de Roman Seijri e liberou uma quantidade considerável de energia. As brocas foram energizadas para lançar-se em direção ao núcleo, mas a pressão ali era muito grande, então eles precisavam de reforços. Kayan decidiu transformar seu robô em uma broca para carregar em direção ao núcleo. Ele recebeu um beijo de Dooku para motivação e então abraçou a broca para uma missão suicida. Ele atravessou a camada externa, mas seu robô foi comprimido. No entanto, Kita não estava morto, pois ele ainda tinha um pequeno robô dentro e, naquele momento, despertou seu poder oculto para brilhar uma última vez enquanto destruía o núcleo com suas próprias mãos, perecendo na explosão. Quando o núcleo explodiu, a energia foi liberada e a nave da Lua a absorveu para completar sua transformação. A nave da Lua inteira agora podia emergir com confiança para confrontar as 2 naves que os esperavam ali. A primeira nave que disparou foi imediatamente neutralizada com apenas um arremesso de vidro. A segunda tentou revidar e causar danos ao robô. A raça alienígena percebeu que
que Simon ainda estava avançando, sacrificando mais camaradas, e mostrou-lhe as consequências do poder que traria destruição ao universo. Eles acreditavam que Simon faria com que pessoas de muitos espaços lutassem e se aniquilassem, transformando o universo em nada. Simon e o rei sabiam que isso era verdade, mas havia outra verdade. Nia estava esperando por ele, e ele poderia transformar a Terra em um lugar para os humanos viverem eternamente. Ele ainda estava determinado a seguir em frente, então a nave foi levada para o portal espacial e atacaria de surpresa. O rei havia travado alvos em todos os espaços, então quem quer que mirasse em qualquer um deles poderia disparar. Eles dispararam em todos os portais e conseguiram puxar a nave de volta, permitindo que Simon a destruísse com a broca. A projeção de Nia desapareceu e, agora, eles poderiam ir diretamente para onde ela estava sendo mantida cativa. Mas, de repente, o alienígena os fez cair no multiverso. Apenas o porquinho da Índia e o rei permaneceram conscientes e também encontraram um mentor, que se chamava Anti. Ele viu um guerreiro como o rei agora reduzido a apenas um computador biológico. O porquinho da Índia havia evoluído para um humano e tentou atacá-lo, mas tornar-se humano também o fez ser enviado para o multiverso. Vendo que não havia mais ameaças, Anti partiu. No multiverso, Simon foi despertado por si. Ele deu a Simon uma escolha entre duas versões de si mesmo, uma que sempre viveu com a cabeça erguida ou um covarde. Simon naturalmente escolheu o orgulhoso sediantes e se despediu dele e dos camaradas que haviam se sacrificado. Quando os outros viram Simon voando no céu, também despertaram e recuperaram a consciência. Nesse momento, Nia estava tendo seu corpo absorvido por Anti quando seu anel começou a brilhar. Ela estendeu o anel e, dele, Simon e o robô emergiram. Ele salvou Nia e então todos se uniram ao robô para lutar uma batalha final contra o chefe do universo. Ele admitiu que o exército de Simon foi o primeiro grupo de humanos a chegar tão longe. Ele convocou um robô para lutar ao lado dele, enquanto o rei também tinha seu próprio corpo. O rei revelou que, nesse espaço, eles poderiam materializar qualquer coisa, desde que fosse reconhecida. Ele teve uma epifania e admitiu que sua filha e Roman 6-Ri haviam se saído muito bem. Ambos os lados se envolveram na batalha, com Anti aparentemente tendo a vantagem no início. Dooku atirou em sua cabeça, revelando que era o planeta-mãe de Anti. Ele também era um humano que havia despertado poderes como eles, mas perceberam que esse poder prejudicaria o universo, então pararam de evoluir e fundiram suas mentes em uma entidade para erradicar todos os humanos que representassem uma ameaça para o universo inteiro. Os dois lutaram e, de alguma forma, acabaram de volta à Terra. Quando Anti estava prestes a tocar a Terra, Simon e seus camaradas imediatamente o puxaram de volta. A batalha entre os dois lados foi testemunhada por toda a humanidade na Terra. Anti reuniu duas galáxias e as lançou em direção ao grupo de Simon. O rei se separou para absorver todo o impacto e então se dispersou em energia para alimentar Simon. A energia excedeu a capacidade, fazendo o robô e Simon lutarem ainda mais ferozmente. Simon bloqueou continuamente todos os ataques e queria que ele se lembrasse dessa broca, uma broca feita daqueles que caíram para construir um futuro para a nova geração, uma broca que levaria ao futuro. Ele então se separou repetidamente da grande armadura com Roman 6-Ri, e Roman 6-Ri jogou a cabeça para Simon fazer o golpe final. Anti foi derrotado e queria que Simon cumprisse sua palavra e protegesse esse universo. O grupo então foi separado e parabenizado por muitas outras dimensões. Simon percebeu que sua espécie ainda existia em muitos diferentes lugares. Ao retornar, Nia e Simon realizaram sua cerimônia de casamento, mas ela desapareceu logo depois, pois foi originalmente criada por Anti e Simon já havia previsto isso. Simon decidiu entregar a chave para Jin Ma e, a partir de agora, a geração mais jovem assumiria sua liderança, enquanto ele voltaria a ser um coadjuvante, como antes. 20 anos se passaram. Rose se tornou a líder e desenvolveu o mundo inteiro. Du voltou para ensinar crianças na ilha de Danai, e Jin Ma agora estava maduro o suficiente para usar o robô que Simon deixou para trás. Roman 6-RY se tornou o comandante da nave lunar. Simon se retirou para o isolamento e colocou sua fé na próxima geração, a geração que se conectaria com seus irmãos em outras dimensões. E com isso, o filme termina.